Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meus queridos, hoje nós teremos uma aula sobre concordância nominal. Mas o que seria concordância nominal? Gente, é a relação que existe entre as classes de palavras. Essas classes de palavras, elas podem ser um substantivo, adjetivo, verbo, artigo, pronome, numeral, preposição, conjunção, interjeição, advérbio. Isso de forma bastante simplificada. Ao pé da letra, a concordância nominal é tudo que faz com que o substantivo possa concordar, certo? Com os pronomes, com os numerais, os adjetivos, com o advérbio, entre outros. Dentro da concordância nominal, meus queridos, existem as regrinhas gerais. A primeira delas é quando aparece adjetivo e um substantivo. Um adjetivo, ele concorda em gênero, ou seja, ele pode ser masculino ou feminino, ou em número singular e plural, quando ele se refere a um único substantivo. Vejam um exemplo na frase. A menina estudiosa passou no vestibular. O substantivo da frase é menina. O adjetivo, que dá uma qualidade à menina, é estudiosa. Como podemos ver, o adjetivo ele está concordando com o substantivo. Em que? Em gênero e em número. A próxima frase, o menino estudioso passou no vestibular. Quando o substantivo é masculino, o adjetivo também precisa ser no masculino. A próxima frase, as meninas estudiosas passaram no vestibular. O substantivo feminino, ele foi para o plural. Então, o adjetivo também precisa ir para o plural. E a gente pode notar que o artigo e o verbo dessa frase, eles também foram alterados. Na próxima frase, nós temos, os meninos estudiosos passaram no vestibular. O substantivo masculino no plural, ele leva o adjetivo também para o plural. E vocês podem também confirmar a alteração no artigo e no verbo. A regrinha número 2 é quando aparece o substantivo e mais de um adjetivo. Nesse caso, gente, o adjetivo ele concorda em gênero e número, com o substantivo mais próximo deles. Exemplo, que menino e menina educado? O substantivo menina, ele está perto do adjetivo educado. Então, o adjetivo ele deve permanecer no feminino e no singular. A próxima frase, que menina e menino educado? Vocês percebem que houve uma alteração na ordem que aparece o substantivo. Logo, isso vai mudar a maneira de concordar. O adjetivo, gente, ele está próximo do substantivo menino. Então, ele deve concordar com o educado. Mesmo se tratando de duas pessoas, né, de duas crianças, no caso, como o menino está perto do adjetivo, a concordância deve ser feita dessa maneira. Então, tem que ficar menino, educado. E nessa próxima frase, que já está aí, a terceira, está falando que menino e menina educados, né? Veja essa outra possibilidade. Ela também está correta. Quando há dois ou mais substantivos e o adjetivo, por exemplo, ele vem depois do substantivo, o adjetivo ele pode concordar com todos eles. No próximo nós temos que menina e menino educados. Gente, eu quero expor aqui que essas duas frases, elas seguem o mesmo padrão. Acontece a mesma coisa que foi falado na anterior. Certo? O adjetivo ele concorda tanto com o menino quanto com a menina. E ele vem no plural porque nessas situações o gênero masculino ele sempre vai predominar, ok? Na próxima pauta nós vamos ver, né, como regrinha, quando acontece o adjetivo mais os nomes próprios, o plural ele é obrigatório, certo? Vamos ver aqui um exemplo. Os talentosos Caio e Pedro são amigos desde a infância. Então, aqui nós temos dois nomes próprios, no caso, Caio e Pedro. E, nesse caso, tanto o adjetivo quanto o substantivo, eles vão para o plural. E a regrinha número 4, ela diz, quando existem números ordinais antes do substantivo, o substantivo é usado no singular ou plural.
Aí aqui nós temos um exemplo. A primeira, segunda e terceira fileiras foram extintas. Isso acontece porque a gente viu a presença de números ordinais. No exemplozinho 5, números ordinais, após os substantivos, usa-se o substantivo no plural. Vamos ver um exemplo. As fileiras, primeira, segunda e terceira, foram extintas. No exemplo 6, na regrinha 6, fala sobre verbos de ligação, quando indica estado, e ela concorda sempre com o primeiro substantivo ou com os dois. Exemplo, estava agitado o chefe e o funcionário. Percebam que o verbo de ligação é estava, e veja como ele ficou. Estavam agitados o chefe e o funcionário. Ele tem que concordar com o primeiro substantivo ou com os dois. Vocês sempre têm que ter isso em mente. Agora, então, meus amores, nós vamos ver um exercício de concordância nominal. Eu quero que vocês pensem um pouco. Qual você acha que está inadequada? E, se necessário, você pode pausar o vídeo para ver se você vai responder corretamente, certo? Na primeira pergunta, na primeira questão, ele está perguntando onde há uma concordância nominal inadequada. Analisando essa letra A, a gente pode observar que nós temos dois substantivos. Nós temos clima e terra. Então, quando a gente tem dois substantivos, nós temos 3 formas de concordar. Então, por isso pode parecer um pouco difícil, mas não é. No primeiro caso, gente, que é esse que está sublinhado, clima e terras desconhecidas, o adjetivo desconhecido ele pode estar concordando com terras. Então, ok, está certo. No item 2, na letra B, clima e terra desconhecidos, como nós temos 2 substantivos, nós também podemos usar essa concordância, clima e terra desconhecidos, certo? Então, ela também está ok. Na letra C, gente, tem terras e clima desconhecidas. Primeiro, se nós temos um substantivo masculino na frase, o adjetivo ele deve estar também no masculino. Terra e clima desconhecidos. Então, o que a gente pode compreender é que poderia estar correto, mas desconhecidas é errado. Essa é a nossa resposta, certo? Porque eu tenho um substantivo masculino dentro da minha frase. Então, esse desconhecidas precisa estar concordando com o clima, no caso. Vamos continuar analisando. A letra D tem terras e clima desconhecido. Desconhecido ele pode concordar com o clima, então também está certo. E a última letra, no caso a letra E, tem terras e clima desconhecidos. Então nós temos 2 substantivos, o substantivo é masculino, então ele pode perfeitamente ir para o plural, então também está correto. Acertaram? E aqui, meus amores, nós temos um outro exercício que diz o seguinte: assinale a alternativa que completa corretamente os espaços. A entrada para o cinema foi caro ou caro, mas o filme e o desenho apresentado ou apresentados compensaram, pois saímos todos alegres ou alegres. O que eu posso identificar aqui, certo? Primeiro nós vamos identificar o substantivo. A entrada para o cinema foi cara. Então, eu já tenho como excluir algumas questões. A letra A e a letra C, eu já sei que não pode ser, certo? Mas o filme e o desenho, apresentado ou apresentados. Como também nós temos 2 substantivos, nós podemos utilizar as 2 situações. Então, a gente tem que prosseguir para verificar. O filme e o desenho compensaram, pois saímos todos
alegres. O que acontece, gente, é que agora só me resta uma alternativa. No caso, a palavrinha que faltava era apresentados, certo? Vejam aqui todos alegres. Então, só nos resta essa possibilidade. A frase correta ficou: a entrada para o cinema foi cara, mas o filme e o desenho apresentados, certo? Pois compensaram, pois saímos todos alegres. Eu espero que vocês tenham compreendido. Um grande abraço e a tia está morrendo de saudade.